aleluia, chegar o tempo da tua volta. E quando, aleluia, chegará o tempo do final do mundo, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Desde quando eu me entendo por gente, nós observamos os pais, as pessoas antigas, chegavam e diziam assim, vocês já ouviram isso? Nós estamos vivendo nos últimos tempos. Já diziam que o último tempo ia chegar. E nessa época, talvez não porque eu conhecer tanto a Bíblia, mas ele já ouviu falar e diziam assim, nos últimos tempos, aleluia, o sol ficaria mais quente. Nos últimos tempos, a noite ficaria mais escura. Nos últimos tempos, o filho mataria o pai e o pai mataria o filho. A mãe mataria a filha mataria a mãe. Aleluia, não teria mais, aleluia, respeito, não teria mais, aleluia, segurança, como hoje nós estamos vivendo. Glória a Deus, nós estamos vivendo as últimas coisas, nós estamos vivendo, aleluia, o que Jesus falou, que Jesus disse, que nós estamos vivendo, aleluia, o princípio das dores, já estamos passando por eles, e no final deles virá, aleluia, a volta do Filho de Deus. Glória a Deus. Você pode adorar o Senhor nesta noite? Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão entendendo a palavra? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus colocou essa palavra no meu coração, porque eu estava orando outro dia, estava no serviço orando, irmão. E eu senti uma urgência tão grande, eu senti Deus falando no meu coração tão grande, que a volta dele já vai acontecer, que Jesus não vai mais demorar para arrebatar o seu povo, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus vai arrebatar a sua igreja, e para ele arrebatar a sua igreja, é necessário, aleluia, nós estarmos na posição que ele quer. Qual é a posição que Jesus quer o ser humano? Na presença de Deus, aleluia, na presença dele. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse para os seus discípulos, aleluia, glória a Deus, eu estava, irmão, aleluia, orando, e o Senhor, aleluia, colocou esse sentimento de urgência, de pregar isso, de falar isso, de convidar alguém para aceitar Jesus. Por quê? Porque o arrebatamento, irmão, vai acontecer. O arrebatamento, igreja, vai acontecer. Queira o diabo ou não, queira o homem ou não, queira quem que for, aleluia, mas o arrebatamento vai acontecer. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Essa é uma mensagem que o mundo precisa ouvir. Essa é uma mensagem que eu todo dia preciso ouvir. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, aleluia, antes de ser entregue nas mãos dos pecadores, Jesus disse assim, olhou para os seus discípulos e disse, olha, aleluia, os discípulos fizeram a pergunta lá no Monte das Oliveiras. Eles disseram, Senhor, qual é os sinais da sua vinda? E qual é os sinais do fim do mundo? Aleluia. Nós temos aqui duas coisas. O sinal da vinda de Cristo e os sinais do fim do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Um é um sinal para a igreja que vai ser arrebatada, e o outro é sinal para toda a humanidade ficar alerta. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Digam aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse que nos últimos tempos haveriam falsos profetas, haveriam falsos mestres, haveriam homens fazendo prodígios e maravilha. Aleluia. E levando muitos ao engano. Aleluia. Talvez vocês não saibam, ou talvez já viram na televisão o evangelho sendo pregado de uma forma totalmente errada. Existe o evangelho agora da vitória, o evangelho da prosperidade. Existia já, mas agora existe o evangelho do triunfalismo. O que é isso? É quando o evangelho é assim, você é crente, então você tem que triunfar sobre tudo. Você não pode passar por luta, você não pode passar por problema, porque senão Deus te abandonou. Paulo disse assim, eu sofro a
as aflições de Cristo no meu corpo, para que também a glória de Deus, aleluia, possa estar sobre mim também. Glória a Deus. Paulo disse que nós, aleluia, temos que passar pelas lutas. Por quê? Porque é através dela que Deus vai mudar a nossa vida, que Deus vai nos, aleluia, nos tornar mais crente, mais santo, aleluia. É isso que Paulo estava dizendo. E o evangelho que está sendo pregado agora é o evangelho, aleluia, de que você não pode passar por luta, você não pode ser pobre, você tem que ser rico, porque assim é porque Deus é dono do ouro da prata. Então, se você ser rico, Ele está contigo. Se você tem bens, se você possui alguma coisa, é porque Deus está te abençoando. Glória a Deus. Você não pode passar por privações. Esse é o evangelho que eles estão pregando. Mas o evangelho de Deus verdadeiro, Paulo disse assim, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, esse evangelho, aleluia, que Paulo falou aqui, é o evangelho que tem que passar, nós temos que passar pela prova, nós temos que enfrentar a luta, aleluia. Claro que nós temos que ter as bênçãos, sim, mas também nós vamos passar pela luta, irmão, aleluia. E esse evangelho foi o que Paulo disse assim, não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não me envergonho desse evangelho, mas esse evangelho ninguém mais quer ouvir. Talvez alguém pode dizer, o evangelho que eles querem ouvir é o evangelho que diz assim, Deus te ama, mas Deus só quer o coração, aleluia. Deus, Jesus, até onde eu sei, ele era carpinteiro. Jesus nunca foi, aleluia, glória a Deus, Jesus nunca foi cardiologista. Porque para querer só o coração, Jesus, ele foi carpinteiro, ele é oleiro, aleluia, mas cardiologista, a profissão dele não foi essa, para ele querer só o coração do homem. Só o coração que Jesus quer teu coração, Jesus quer teu pé, Jesus quer tua mão, Jesus quer tua boca, Jesus quer tudo de ti, aleluia, porque Ele vai te arrebatar desta terra e vai acontecer o arrebatamento da igreja. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser nesse exato momento, mas nós temos que estar na posição preparada. Qual é a posição? Aleluia, dando glória a Jesus, é aceitar a Cristo para morar no céu, é confessar a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu leio o Apocalipse, aleluia, eu vou ver Jesus dizer assim, aleluia, que Jesus falou, aleluia, Jesus mostrou para João e disse, João, veja, o apóstolo João viu, aleluia, ele viu 7 trombetas e todas as trombetas, irmão, estavam tocando, iriam tocar, e cada toque da trombeta aconteceria algo inédito no mundo, aleluia. Caía estrela, caía meteoros, a água ficava amarga, os peixes morriam, as ondas do mar, aleluia, as ondas do mar ficavam, aleluia, bravas, inundavam as cidades. E foi isso, aleluia, que Jesus disse para os seus discípulos no capítulo 24, aleluia, as ondas iriam se levantar e iriam entrar nas cidades, e aleluia, os homens iriam desmaiar de medo, de pavor, por ver o grande sinal que Deus estava realizando na terra. Glória a Deus. O coronavírus veio, mas não se compara com aquilo que vai acontecer. Glória a Deus. O coronavírus veio, irmão, mas não se compara com aquilo que ainda vai acontecer. Se tu quer prova, veja Apocalipse e você vai ver a prova, vai ver o que Deus vai fazer na terra. É por isso que Jesus diz para João, olha, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Glória a Deus. Jesus diz, olha, um sinal dos últimos dias é o engano dos falsos profetas. Farão sinais que, se possível, enganaria até os escolhidos. Aleluia.
Outro sinal é a nação levantando contra a nação, versículo 7. Levantará a nação contra a nação, reino contra rei. Haverá fomes, pestes, peste é doença, enfermidades como o coronavírus, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Glória a Deus. Aleluia. Você sabia, glória a Deus, que uma mulher, quando ela vai dar à luz, irmão, o médico já disseram, são mais de 70 contrações antes de dar à luz a um filho. Sabe o que é isso? Jesus, quando estava falando sobre os sinais da sua vinda, como se ele estivesse vendo uma mulher grávida, aleluia, sentindo ali as contrações, o princípio das dores, aleluia, antes daquela dor, aleluia, da dor excruciante de dar à luz a um filho, aleluia, que a Bíblia fala que é momentânea, aleluia, mas ela é uma dor, aleluia, que o Senhor foi que determinou como, aleluia, como castigo pelo pecado de Eva, né, pela desobediência de Eva, aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor estava como se olhando uma mulher grávida, pronta para dar à luz, e ali ele disse, olha, haverá princípio das dores, aleluia, haverá terremotos, já teve, e está tendo até hoje, fome tem em todo lugar, aleluia, principalmente na África, aleluia, e também na Venezuela, pestes, enfermidades, doença, terremotos em vários lugares, aleluia. Mas Jesus disse, isso é só o princípio da dor. Será que nós estamos preparados? Aleluia, nós, aleluia, estamos passando por isso, aleluia, mas pelo maior que virá, Jesus não vai deixar a sua igreja passar, aleluia. Jesus vai arrebatar o seu povo da terra, aleluia, para morar no céu de glória, aleluia. Jesus vai arrebatar esta igreja, Jesus vai arrebatar este povo, aleluia, que está aqui adorando a Deus debaixo de chuva, está aqui cultuando a Jesus, está aqui adorando ao Senhor. E eu tenho uma boa notícia para você, Jesus também quer te arrebatar. Jesus quer você fazer parte desta caravana que vai morar no céu, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse, olha, Israel, aleluia, é o sinal. Israel é um dos sinais da volta de Cristo. Se você foi em Jerusalém agora, você vai ver, eles já estão preparados para construir o terceiro templo. O terceiro templo de Jerusalém já está preparado. Eu me impressiono, irmão, porque que a tecnologia que eles têm hoje, com a sabedoria que eles têm hoje, com o apoio, com a riqueza que Israel tem hoje, porque é que ela nunca levantou, aleluia, nunca ergueu o terceiro templo de Jerusalém, porque não é eles que vão levantar, é um personagem chamado de Cristo, que vai levantar o terceiro templo, para um dia se assentar nele, e querer ser adorado como Deus. Glória a Deus. É por isso que eles nunca levantaram, porque é o anticristo, é promessa, tem que se cumprir a palavra de Deus. Por quê? Aleluia, nós sabemos disso, porque Jesus deixou já revelado na sua palavra. Glória a Deus. Jesus disse, olhai para a figueira, quando já os seus ramos se tornam termos, sabei que é chegado o verão. Aleluia. O que é isso? Aleluia. Jesus estava dizendo, olha para Israel e você verá, aleluia, você verá aí um sinal da volta de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Israel já está preparado para receber o seu Messias, que na verdade vai vir como é o anticristo. Aleluia. Aquele que se opõe a Cristo. Glória a Deus. O que eu acho engraçado, irmão, e o que eu acho interessante é que o mal nunca vem dizendo que ele é o mal. O mal sempre vem disfarçado como bem, e depois ele se revela. Assim também é o anticristo. Vai aparecer quando a igreja já ser arrebatada da terra. Ele vai aparecer e vai ali seduzir, enganar o mundo. Ele vai trazer paz, uma falsa paz. Ele vai trazer solução para os problemas que hoje ninguém tem. Ele vai trazer. Ele vai conseguir sarar ou sanar, resolver o problema da fome. Ele vai conseguir resolver o problema da segurança que ninguém tem hoje. Ele vai resolver os problemas sociais, econômicos. Ele vai resolver muitos problemas religiosos. Por quê? Porque vai criar uma só religião. Ninguém vai adorar outro Deus a não ser a religião dele. Aleluia.
Ninguém poderá cultuar com liberdade, como nós estamos aqui hoje cultuando. Ninguém poderá fazer isso. Por quê? Porque é Ele que vai querer adoração para si. E quem desobedecer será morto ao fio da espada, perderá a cabeça. E aí Jesus disse, olha, aleluia, Jesus disse que naquele tempo, aleluia, Jesus revelou a João que naquele tempo, aleluia, o ser humano, para ser salvo, teria que dar a sua própria vida, teria que, pelo seu próprio sangue, ganhar a sua salvação. Como? Não adorando o anticristo, não se rendendo a ele e sendo fiel a Deus até a morte. Aleluia. Todos estão entendendo a palavra do Senhor? Glória a Deus. Por que o Senhor nos faz lembrar disso hoje? Porque tem vidas aqui nesta noite que ainda precisam estar preparados para o arrebatamento da igreja. Aleluia. O profeta Amós disse assim que Deus, nos últimos dias, antes de vir o grande e terrível dia do Senhor, enviaria Deus uma fome sobre a terra, uma fome e uma sede que iriam matar homens, mulheres, jovens, crianças. Que fome é essa? Aí o profeta disse assim, no capítulo de número 8, versículo número 11, diz assim, que não era fome de pão, não era sede de água, era sede e fome de ouvir a palavra de Deus, essa palavra que está sendo pregada esta noite. Glória a Deus. Haveria uma fome, as moças desmaiariam de fome. Fome de quê? Fome de alimentar a sua alma com as palavras de Jesus. Mas não iriam encontrar, por quê? Porque a igreja que leva essa palavra, a igreja que está aqui glorificando a Deus por esta palavra e adorando ao Senhor, aleluia, conjuntamente com o irmão, não estará mais nessa terra, porque já foi arrebatada para ir morar no céu de glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai voltar. Jesus vai arrebatar a sua igreja, irmão. Aleluia. E sabe o que Jesus me fez lembrar? Jesus me fez lembrar da minha família. Jesus me fez lembrar dos meus irmãos. Jesus me fez lembrar do meu tio. Jesus me fez lembrar da minha família. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele vai voltar. E o meu desejo é que todos eles sejam também arrebatados dessa terra para ir morar com Ele no céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus me fez lembrar e eu fiquei ali pensando e comecei a chorar e dizer, Senhor, eu não quero perder minha família, eu quero todos no céu, eu quero todos lá comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe quantas pessoas não crentes existem? Quantas pessoas que não ouviram a palavra e que às vezes ao ouvirem se desviaram? Quantas pessoas? Mais de 7 bilhões de pessoas. Aleluia. Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. Mais ou menos, aleluia, mais ou menos 5 bilhões de pessoas nunca ouviram, nunca aceitaram Jesus para morar no céu. Aleluia. Só 2 bilhões já ouviram e já aceitaram Jesus, seja ele católico, seja ele batista, adventista, aleluia, assembleiano, salvação em Cristo, seja qual for, aleluia. Só 2 bilhões e a maioria está correndo risco, está, como Jesus disse, no caminho largo, a passos largos, na beira do abismo. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós estamos aqui para pregar a palavra e dizer ainda a escapatória. Jesus ainda quer te salvar. Jesus ainda não arrebatou a sua igreja. Significa o quê? Significa que a porta da salvação ainda está aberta esta noite. A porta que Jesus abriu. Jesus não abre janela. Eu entendi isso. Jesus não abre janela. Jesus, Ele abre a porta porque Ele entra pela porta, porque Ele é o bom pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que entra pela janela talvez é o ladrão.
Mas Jesus, ele entra pela porta. Ele está batendo hoje a porta do teu coração. Foi por isso que Jesus revelou para João, capítulo 3, lá, louvado seja o nome do Senhor. Jesus mostrou para João uma revelação. João viu Jesus, mandou uma mensagem para a igreja. Aleluia. Para uma igreja. Glória a Deus. Jesus disse que estava às portas. Aleluia. Foi para a igreja de glória a Deus, Senhor. Laodiceia. Glória a Deus. Jesus escrevendo, mandou João escrever a igreja de Laodiceia. E Jesus disse para aquela igreja uma coisa. Ele diz assim para eles: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, então eu entrarei com ele e cearei com ele, e ele ceará comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele ceará comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está batendo as portas dos corações esta noite. Jesus está batendo as portas para entrar. Agora o que você vai fazer? Abra a porta do teu coração e aceita a Jesus para morar no céu de glória. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu leio um texto, glória a Deus. Jesus disse: olha os sinais da volta de Cristo. Aleluia. Eu estou pregando isso hoje, talvez ninguém mais quase prega isso, porque isso aqui não dá ibope. Isso aqui não é mais aquela mensagem que vai para a internet e as pessoas vão gostar de ouvir. Vai ter pouco like, vai ter pouca visualização. As poucas pessoas vão ouvir, porque, aleluia, porque ela é uma mensagem, aleluia, que está sendo pouco pregada, mas é a mensagem dos últimos dias. Glória a Deus, glória a Deus. É a mensagem que Jesus quer alertar o seu povo e também toda a humanidade. Glória a Deus. Jesus vai voltar. Aleluia. Foi por isso que João disse, aleluia, João disse que a 7ª trombeta iria ser tocado. A trombeta iria soar, e no soar da última trombeta nós seríamos arrebatados com Jesus. Aleluia. Aqui está o povo preparado para morar no céu. Aqui está o povo, aleluia, que veio para cá adorar a Deus. Aleluia, mas vem com a certeza de que o arrebatamento vai acontecer a qualquer minuto. E se acontecer agora, estaremos diante do Senhor no céu de glória. Aleluia. Eu posso ouvir o grito de glória a Deus da igreja. Eu posso ouvir o grito de glória a Deus do povo do Senhor. Daquele povo que vai nas mãos dos pecadores. Jesus disse assim: olha, olhou para o seu discípulo e disse: olha, aleluia. Os discípulos fizeram a pergunta lá no Monte das Oliveiras. Eles disseram: Senhor, qual é os sinais da sua vinda? E qual é os sinais do fim do mundo? Aleluia. Nós temos aqui duas coisas: o sinal da vinda de Cristo e os sinais do fim do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Um é um sinal para a igreja que vai ser arrebatada, e o outro é sinal para toda a humanidade ficar alerta. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando vocês estão entendendo, digam aleluia.